Olá, pessoal. Nessa nossa atividade prática aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho com Pygame, com Python, e vamos trabalhar aqui a questão de rotação de objetos em tela, tá? Ahn, e antes disso, só para mostrar para vocês algumas questões que a gente já viu em outras aulas, que a gente já percebeu, já falamos sobre isso em outras aulas, com relação às imagens, tá? Só vamos dar uma olhada rapidinho aqui no código, que eu vou mostrar para vocês aqui. Esse código vai estar disponível para vocês também. Ah, Nesse código aqui eu estou fazendo uma rotação, mas o que é importante aqui com relação à rotação e com relação às imagens e os elementos que a gente coloca em tela dentro do Pygame? É, é importante frisar que dentro do Pygame tudo é uma superfície, uma surface, tudo é representado ali, tudo tem a sua surface, e essa surface tem o que a gente chama de rect, ou seja, o retângulo. Então toda superfície tem um retângulo que o envolve. E à medida que a gente vai rotacionando o nosso elemento em tela, essa, ah, esse retângulo que envolve a nossa imagem, ele pode ir alterando de tamanho. Tá? Isso é importante ter em mente. Bom, aqui nesse nosso código aqui, vou passar aqui alguns aspectos importantes. A gente está carregando uma imagem de um gatinho e ele vai ficar rotacionando em tela. Tá? Então, aqui o nosso loop game. Uh, eu estou centralizando, estou criando essa variável aqui, pos, para centralizar a imagem na tela. Aqui eu vou desenhar algumas linhas em volta da imagem para representar para vocês, para mostrar para vocês que o rect da imagem, o retângulo da imagem, muda de acordo com a hora que a gente rotaciona, né, de acordo com a rotação da imagem, tá? E aqui eu tenho uma função para vocês, ó, essa funçãozinha aqui, que é a funçãozinha que faz o bleach da rotação da imagem, tá? Ela calcula ali os bounding boxes da imagem, ou seja, a área útil da imagem, vamos dizer assim, e para fazer essa rotação aí da nossa imagem, porque também uma outra questão muito importante dentro do Pygame com relação à rotação é que se a gente rotacionar a nossa imagem de uma forma qualquer, vamos dizer assim, a gente pode cair num problema de distorcer a imagem, tá? Então aqui eu estou fazendo uma rotação, utilizando aqui um pivô de rotação, tá? Estou usando aqui dentro do Pygame, a biblioteca Math do Pygame para fazer alguns cálculos, usando um pivô para tentar não distorcer a imagem. E aqui usando a função depois, transform e tal, da imagem, tá? A função transform e rotate do Pygame para habilitar a imagem. E aí, olha o que acontece aqui na hora que a gente executa o nosso jogo, ou a nossa animação nesse caso. Olha lá, o gato ele vai girando, e à medida que ele vai girando, o rect, que é esse que representado por essas linhas vermelhas, vai mudando de tamanho, tá? Então, olha aí a imagem do gato rotacionando. Bom, e a atividade de vocês agora, para vocês treinarem um pouquinho, está aqui, vocês vão alterar, a proposta é que vocês alterem esse arquivo, animação.py, tá? Onde nesse arquivo aqui eu estou fazendo o load da imagem do gato, então tem lá disponível também a imagem do gato para vocês. O gato ele tem aqui duas variáveis, o x e o y do gato, porque ele está se movimentando na tela. Ele está indo para o sentido da direita, direction igual a right. E aí dentro do loop game tem algumas verificações aqui. Então, se a direction, né, se a direção do gato é right, é para a direita, então a variável x do gato, que representa a posição x do gato, é incrementado de 5, né, até chegar no limite aqui de 280, que é o tamanho da nossa tela. Se ele chegar nesse limite de x 280, então direciona para baixo. E a mesma coisa, se a direção for para baixo, o cat y é incrementado, lembra que o y cresce para baixo no Pygame, até o limite da tela inferior 220. Se ele chegar embaixo, se o y for 220,
Então ele muda a direção para a esquerda. E aí, assim por diante, vai mudando a direção do gato. Tá? E a gente vai blitando, redesenhando a imagem do gato aí na posição X e Y da tela. Tudo bem? Então esse é o joguinho aqui, a animação. Vejam ele rodando aqui. Olha lá, o gato ele vai andando em toda a extensão da tela. Olha lá, ele anda em toda a extensão da tela, tá? E a proposta de atividade para vocês, está disponível aí para vocês, é justamente vocês alterarem este programinha aí, animação.py, para que o gato ele passe a se movimentar de acordo com as direções do teclado. Ou seja, se alguém apertar a tecla da direita, deve acontecer uma rotação para a direita, e se apertar a tecla E, uma rotação para a esquerda. Então, o gato ele continua se movimentando na extensão da tela do jogo, mas se for pressionada a tecla D, o gato vai rotacionando para a direita ou para a esquerda. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, ali vocês têm esses dois códigos aqui que está disponível para vocês. Utilizem esses códigos para vocês fazerem essa atividade. Tudo bem? Então, muito obrigado, pessoal. Nos vemos. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato.